Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 26. Capítulo 227. Quando Tomoya retornou ao campo de batalha abaixo, ele encontrou Miao, King e os outros conversando casualmente com Gunfall, Viper e os soldados. Tendo subjugado completamente os oficiais dos piratas voadores, seus companheiros não demonstraram pressa em procurar Tomoya. Eles demonstraram considerável confiança no capitão da barganha que os havia convocado para o mundo dos piratas. O leão dourado inconsciente deitado na cratera profunda era prova mais do que suficiente de quem havia vencido esta batalha intensa. Após uma breve conversa com Gunfall e Viper, Tomoya começou a avaliar os despojos da batalha com os piratas voadores. Além das montanhas de tesouros, o foco principal, é claro, eram as recompensas pela tripulação de piratas notórios. Uma estimativa aproximada mostrou que, incluindo o Capitão Leão de Ouro, as recompensas combinadas de piratas notáveis totalizaram impressionantes 6,8 bilhões. Com essa quantia considerável, suas próximas aventuras no Novo Mundo dificilmente precisariam recorrer ao pequeno tesouro da Ilha dos Anjos. Tomoya não conseguiu evitar sentir uma onda de excitação e alegria. Ele veio aqui originalmente apenas para forjar uma arma adequada para Escanor, sem nunca esperar obter uma quantia tão grande. Depois de instruir Aqua a fornecer algum tratamento básico aos piratas inconscientes para evitar que eles morressem e sofressem perdas, Tomoya fez com que a tripulação dos piratas voadores fosse empacotada e aprisionada no Sonho Sem Fim, ancorado na borda da ilha. O Sonho Sem Fim passou por uma reforma completa no estaleiro do Tom. Caso contrário, não haveria espaço suficiente para acomodar um grupo tão grande. Está ficando tarde. O que mais for preciso fazer, podemos cuidar disso amanhã, disse Tomoya, acenando para Gunfall e Viper enquanto eles se aproximavam. Embora a reação da habilidade Devorar tivesse desaparecido, ele não era um monstro como Kaido, que conseguia lutar por dias e noites sem se cansar. Exausto de corpo e mente, tudo o que Tomoya queria agora era uma boa noite de sono. Gunfall e Viper não fizeram objeções, apenas se despedindo brevemente antes de levar seus guerreiros embora. Embora tivessem chegado ao campo de batalha quando o duelo entre Tomoya e o Leão Dourado estava chegando ao fim, o poder destrutivo que abalou os céus e a terra os deixou impressionados. Felizmente, quando essas pessoas apareceram pela primeira vez na Ilha dos Anjos, elas não lutaram contra eles até o fim. Caso contrário, a Ilha dos Anjos já poderia ter se tornado uma ruína queimada como a Ilha do Mar Azul sob seus pés. Testemunhar em primeira mão o poder aterrorizante dos piratas do Mar Azul fez com que eles se sentissem sortudos por sua terra natal, Ilha dos Anjos, Jardim Superior, agora ter um apoio tão formidável. Estrondo. Assim que Tomoya pensou que tudo estava resolvido ao retornar ao Sonho Sem Fim, uma situação inesperada surgiu. De longe, ele podia ver a Ilha da Besta incrustada nas vinhas altas, tremendo violentamente e inclinando-se visivelmente. Sob a força da gravidade, as pedras gigantescas espalhadas pela ilha durante a batalha feroz começaram a rolar, com a maioria perfurando as espessas nuvens do Mar Branco, e algumas caindo em Jardim Superior e na Ilha dos Anjos abaixo, causando grande agitação. A razão pela qual a Ilha da Fera conseguia flutuar de forma estável no céu não era apenas por causa das vinhas imponentes e das nuvens dispersas no céu, mas mais importante, porque o Leão Dourado havia reduzido drasticamente o peso da ilha com seus poderes. Agora, com o Leão Dourado completamente inconsciente, ele não conseguia mais manter esse efeito. Sob a imensa pressão, as videiras e nuvens restantes do céu estavam rapidamente atingindo seu limite. Assim que Tomoya finalmente relaxou, sua respiração voltou a ficar ofegante. Se a vasta Ilha das Feras fosse deixada sem controle, Jardim Superior e a Ilha dos Anjos abaixo enfrentariam uma destruição catastrófica. Esta foi uma crise totalmente inesperada. Seus companheiros que haviam retornado aos seus quartos para descansar, também perceberam a mudança drástica. Correram para o convés, olhando ansiosamente para a ilha oscilante à sua frente. Parado na proa do navio, os olhos de Tomoya, crepitando de eletricidade, penetraram a escuridão para avaliar a situação instantaneamente. Os cálculos mostraram que, nesse ritmo, toda a Ilha da Fera entraria em colapso em menos de 10 minutos. Percebendo a gravidade da situação, Tomoya instintivamente se preparou para canalizar suas habilidades de relâmpago, pretendendo usar seu poder máximo para destruir a ilha preventivamente. No entanto, assim que seu corpo começou a brilhar com um raio, ele sentiu suas forças se esvaírem, tropeçando e mal conseguindo se agarrar à murada do navio para evitar uma queda humilhante. Ele havia esquecido que seu corpo já estava exausto ao limite. Tentando levantar as pálpebras, Tomoya soltou um suspiro pesado de resignação. Os efeitos de aumento trazidos pela reação eram realmente formidáveis, mas ele não podia se dar ao luxo de usá-los de forma imprudente no futuro. Enquanto ele pensava em como resolver a situação atual, várias figuras lentamente se adiantaram, ficando atrás dele. Tomoya, deixe a tarefa de salvar os seguidores fofos em perigo para alguém como você, um cara astuto e furtivo, esqueça. Pela primeira vez, Aqua falou com rara seriedade, erguendo a mão bela e macia para dar um tapinha no peito com confiança. Se eu não posso protegê-los, não mereço ser a deusa da fé inabalável deles. Ela também percebeu a urgência do momento. O que você está planejando fazer? Perguntou Tomoya preocupado. Apesar do comportamento aparentemente calmo de Aqua, ele estava mais preocupado que essa deusa desajeitada pudesse causar algum erro catastrófico do que a queda da ilha. É claro que vou mandar essa ilha problemática para bem longe. Os lábios de Aqua se curvaram em um sorriso presunçoso. Ela havia esperado tempo demais por uma chance de se exibir na frente de Tomoya. Parece um ótimo plano, Aqua. Nós vamos te ajudar, Miao.
Miau agitou animadamente suas patas de gato. Kana também pensa assim. A pequena ajudante Kana levantou o braço bem alto. Nunca tendo visitado a Ilha do Céu antes, Kana não nutria sentimentos especiais pela Ilha dos Anjos ou por Jardim Superior. Mesmo que os visse ruir, não se sentiria muito afetada. Mas se esses eram os lugares que Tomoya queria proteger, ela daria tudo de si sem hesitar. Isso pode parecer um pouco presunçoso, mas eu também gostaria de ajudar, disse Scanor hesitante. À noite, ele voltava à sua personalidade tímida e retraída, então até mesmo ficar de pé naquele momento era impressionante. Ao lado dele, King estava de braços cruzados, olhando para frente. Embora normalmente silencioso e reservado, o olhar determinado em seus olhos transmitia claramente suas intenções. Embora ele não pudesse contribuir significativamente, como alguém que se beneficiou da orientação de Tomoya por muito tempo, ele queria fazer o melhor para ajudar a evitar essa crise. Estranhamente, mesmo com Tomoya, sua espinha dorsal sem poder, seus companheiros pareciam mais energizados do que nunca. Vendo o entusiasmo em seus rostos, Tomoya pensou brevemente na possibilidade de ter convocado um grupo de companheiros de equipe confiáveis e poderosos. Sem perceber, Tomoya não percebeu que os meses que passaram juntos haviam sutilmente mudado cada um desses encrenqueiros até certo ponto. Seja King treinando diligentemente, Miau imerso em tecnologia ou Kana se tornando um pouco mais sensata. Todos eles se desviaram dos caminhos de seus mundos originais e embarcaram em novas vidas. Talvez esse fosse o potencial infinito e o charme liberado pela colisão de personagens de mundos diferentes? Sem que ele percebesse, um leve sorriso se formou no rosto de Tomoya. Entretanto, esse sorriso de segurança desapareceu no momento em que seus olhos encontraram os supostamente sábios de Aqua. Os outros estavam bem, mas essa deusa desajeitada ainda estava. Um pouco difícil de descrever. Nesse ponto, preocupar-se não mudaria nada. Ver Aqua tão animada era algo raro de se ver, então por que não deixá-lo se divertir ao máximo? No final das contas, Tomoya não impediu o plano maluco de jogar a ilha fora, mas ficou quieto ao lado, observando. Após confirmar rapidamente o plano de ação, chegou a hora de seus companheiros brilharem. Primeiro, Aqua, envolta em luz divina, agiu. Ela empunhou seu cajado divino, criando um enorme círculo mágico com mais de 1 quilômetro de diâmetro sob a Ilha das Feras. Com uma luz ofuscante piscando, o círculo mágico gigante liberou uma grande quantidade de água. Sob o controle de Aqua, as águas da enchente, suficientes para submergir um reino, fluíram rapidamente pelo ar, formando uma colossal mão d'água. Ela sustentou à força a Ilha das Feras que se inclinava, tentando impedi-la de desabar. A corrente de ar ascendente espontânea fez o manto da deusa Aqua esvoaçar. Naquele momento, com os olhos ligeiramente fechados e banhados pela luz divina azul, ela finalmente parecia uma deusa digna. Com a contínua liberação do poder divino de Aqua, a enorme ilha, depois de um violento tremor, foi realmente endireitada. Entretanto, quando a desajeitada deusa estava prestes a gritar em triunfo, outra mudança repentina ocorreu. Embora a mão gigante de água tenha estabilizado a Ilha da Fera, a grande comoção inevitavelmente causou danos secundários à superfície já fragmentada. Nas bordas da ilha, pedras enormes começaram a cair como uma chuva torrencial, avançando em direção à Ilha dos Anjos. Zumbido. Quase simultaneamente, um forte rugido mecânico soou atrás. King pilotava seu robô de segunda geração, lançando um violento jato de ar em direção às pedras que caíam. Concentrando toda a sua atenção, King liberou todas as capacidades ofensivas ocultas do Mecha de segunda geração, bombardeando as rochas que caíam com uma barragem implacável. As pedras se quebraram com estrondos consecutivos, e os fragmentos potencialmente perigosos foram então alvejados por Miau, que usou os canhões eletromagnéticos do sonho sem fim para a eliminação secundária. Scanor atuou como assistente, ajudando Miau com as manobras coordenadas necessárias. Quando os destroços restantes caíram na Ilha dos Anjos, não passavam de algumas pedras inofensivas, causando danos mínimos. Vendo que o perigo estava completamente afastado, Aqua de repente abriu os olhos, gritando alto enquanto liberava todo o seu poder divino, controlando a mão gigante de água para empurrar a Ilha das Feras para mais longe da Ilha dos Anjos. Kana. Depois de lutar para mover a ilha, Aqua chamou Kana, que estava reunindo energia na proa do navio. Entendido. Kana assentiu enfaticamente, dando pequenos passos antes de saltar do arco. Em seguida, um dragão branco voou para o céu, indo direto para a oscilante Ilha das Feras. Nas profundezas da boca aberta do dragão, um relâmpago roxo escuro se condensou, comprimindo-se em uma esfera elétrica profunda e de alta energia, irradiando luz brilhante. Poder máximo. Bala de tempestade estelar. O sopro destrutivo do dragão rasgou camadas de nuvens, fazendo com que até mesmo o espaço ao redor ondulasse levemente. Sob os olhares esperançosos de seus companheiros, o feixe eletromagnético de alta pressão colidiu violentamente com a parte traseira da Ilha das Feras. A imensa energia penetrou instantaneamente na ilha, explodindo-a em várias massas de terra menores. Levados pela poderosa onda de choque, esses fragmentos foram lançados ainda mais alto no céu. Seguindo uma trajetória parabólica, os pedaços caíram pesadamente no vasto mar branco, desaparecendo sem deixar vestígios. Na Ilha dos Anjos, civis em pânico que estavam fugindo para salvar suas vidas de repente sentiram o luar brilhando sobre eles. Olhando para cima, incrédulos, eles viram um céu noturno claro, a lua cheia no alto e as estrelas cintilando. Sem nenhum sinal da enorme e iminente ilha do mar azul que ameaçava cair. É a lei de Aqua. Eu vi vagamente uma mão gigante de água segurando a ilha inteira. E aquele robô voando alto lá em cima, é do Sr. King. Deve ser do Sr. King.
O Lord Tomoya e seus companheiros nos salvaram da catástrofe que destruiria a ilha. A constatação provocou grandes aplausos dos moradores da Ilha dos Anjos, que saborearam a alegria de sobreviver a uma calamidade. Embora não tivessem visto o mecha de segunda geração antes, eles estavam familiarizados com essas maravilhas tecnológicas avançadas que desafiavam o senso comum. Afinal, o mecha de primeira geração de Tomoya foi criado e estreou aqui mesmo na Ilha dos Anjos. À medida que mais pessoas percebiam o que havia acontecido, uma luz branca mais intensa surgiu de todas as direções, fluindo em direção à Aqua, que agora estava exausta e caída no convés. Claramente após a vitória sobre a tripulação pirata do Leão Dourado e a prevenção da destruição da ilha, a fé desses seguidores na desajeitada deusa ficou ainda mais forte. Lord Tomoya e Lady Aqua são realmente incríveis. Só eles poderiam criar tais milagres, certo? Com pequenas asas brancas nas costas, Konise estava na rua movimentada com seu pai, Pagaia, olhando com admiração para o navio pairando alto no céu. Por não ter força suficiente, ela não se juntou a Gunfall na luta contra os piratas voadores, permanecendo na Ilha dos Anjos com outros guardas para manter a ordem e evitar incidentes imprevistos. As pedras menores quebradas por King e Miao também foram tratadas por ela e pelos outros guardas, protegendo os civis desavisados. Com isso, a crise da Ilha da Fera foi completamente resolvida. Hehe, que tal, Tomoya? Mesmo sem você, ainda conseguimos fazer as coisas. Aqua olhou para Tomoya com uma postura orgulhosa e triunfante. Embora tivesse a ajuda de outros companheiros, ela foi a primeira a propor a ideia de jogar a ilha fora, então ela sentiu que merecia todo o crédito. Ao ver a expressão presunçosa da deusa desajeitada, Tomoya deixou de lado seus pensamentos. Após alguns segundos de contemplação, ergueu o polegar em afirmação. Ótimo trabalho, deusa burra, e todos são confiáveis. Seu idiota. Por que você tem que me destacar? E mais uma vez, deixe-me enfatizar, eu sou a deusa da água, a sábia, sagrada e nobre deusa da água, não uma deusa idiota. Capítulo 228. Embora os piratas voadores tivessem sido completamente subjugados, com o Leão Dourado preso em segurança em uma cela de água, ter uma ameaça tão significativa a bordo do navio não era o ideal. Portanto, após descansar e recuperar um pouco de força, Tomoya contatou a marinha via Dendemushi para explicar brevemente a situação. Em seguida, pilotou o Sonho Infinito através das nuvens do Mar Branco em direção a Marineford, o quartel-general da marinha. Com o poder atual do Sonho sem fim, uma viagem de ida e volta entre a Ilha do Céu e Marineford não levaria mais de um dia. Como resultado, apenas a desajeitada deusa Aqua e Escanor o acompanharam, enquanto os outros companheiros ficaram na Ilha dos Anjos para aguardar novas notícias. Essa era a precaução de Tomoya, embora o quartel-general da marinha dificilmente pudesse ser considerado um aliado no momento. Levar toda a tripulação não representaria um risco significativo. No entanto, ele preferia ter uma camada extra de segurança. Havia também um motivo para escolher seus companheiros de viagem. Aqua, que frequentemente causava alvoroço, era uma escolha óbvia. Sem ela por perto, Tomoya sempre sentia uma sensação de desconforto, como se algo perigoso o espreitasse. Uma sensação que nem mesmo os Gorosei ou os Cavaleiros Sagrados conseguiam inspirar. Parecia que ele realmente não conseguiria viver sem Aqua, embora saber disso sem dúvida faria a deusa desajeitada perder a cabeça. Quanto a Escanor, ele naturalmente precisava entender a facção da marinha, tendo entrado recentemente no mundo de One Piece. Era de manhã cedo, e quando chegassem ao quartel-general da marinha, seria meio-dia, o auge de sua força, garantindo que situações inesperadas permanecessem administráveis. Por exemplo, se o Leão de Ouro escapasse de repente, ou se o quartel-general da marinha tivesse armado uma armadilha. Com Aqua na viagem, ela também poderia suprimir qualquer calor descontrolado que Escanor pudesse gerar, tornando-os um par ideal. Enquanto isso, Miao permaneceu ocupado na Ilha dos Anjos, simultaneamente refinando o ouro e combinando-o com metal vapol para forjar a arma divina, perfeita para Escanor, com base nas especificações de Tomoya. Kana e King, em seu mecha de segunda geração, permaneceram na Ilha do Céu como a principal força de combate, garantindo segurança absoluta. Após uma viagem aérea um tanto tediosa, a imponente ilha de Marineford, em forma de crescente, surgiu no horizonte. O emblema da justiça gravado nos imponentes edifícios destacava-se nitidamente, causando medo nos corações dos piratas comuns, que fugiam à simples visão. Sejam os notórios 4 imperadores, os astutos Shichibukai, o crescente exército revolucionário, ou o intrigante mundo subterrâneo. Esses grupos formidáveis eram certamente assustadores, mas o governante indiscutível dos mares, pelo menos na era atual, era sem dúvida a marinha. Mas o que há com todos esses buracos e sinais de um ataque? Tomoya notou atentamente que Marineford, que normalmente era tão sólida quanto uma fortaleza, tinha inúmeras crateras grandes e pequenas espalhadas por sua sede principal e pelas áreas residenciais atrás. Trabalhadores com capacetes estavam ocupados com reparos e manutenção. Essa descoberta fez Tomoya franzir a testa, confuso. Normalmente, qualquer pessoa em sã consciência não seria tola o suficiente para atacar Marineford, certo? Mesmo que alguém o fizesse, não deveria ter causado danos tão extensos. Com esse pensamento em mente, Tomoya desativou o modo de voo do sonho sem fim para a etapa final da jornada, optando por uma abordagem náutica mais convencional em direção a Marineford. Embora a bandeira da deusa do navio tremulasse no mastro, descer repentinamente do céu ainda poderia aumentar o nível de alerta da marinha. Como ele os havia notificado com antecedência, a aproximação direta do sonho sem fim ocorreu sem impedimentos, navegando lentamente até a baía interna de Marineford e atracando em um porto designado. Assim que Tomoya desembarcou, um esquadrão de fuzileiros navais, exalando uma aura invisível de pressão, aproximou-se.
A palavra justiça estampada em suas capas ondulava na brisa marítima. Surpreendentemente, todos os presentes eram oficiais com patente de comandante ou superior. Na vanguarda estava um velho conhecido de Tomoya, o almirante da frota Sengoku dos fuzileiros navais. Ao lado dele estava o vice-almirante Tsuru, com o candidato a almirante Sakazuki, Akainu, e vários vice-almirantes notáveis um pouco atrás. Nem mesmo Tomoya esperava uma escalação tão grande da marinha. Mas pensando bem, considerando que estavam ali para colher Shiki, o Leão Dourado, um pirata fugitivo, esse nível de segurança fazia sentido. Afinal, o título de pirata lendário tinha um peso significativo. Na história original, até mesmo um único ataque de um velho barba branca exigirá a mobilização de mais de 100.000 soldados em plena prontidão defensiva. Eu não esperava ver você tão cedo, Tomoya. Sengoku foi o primeiro a falar, suas palavras cheias de profunda emoção. Quando soube que o grupo de Tomoya havia derrotado os piratas voadores e capturado o Leão Dourado vivo, sua reação inicial foi de descrença. Como veterano da Era Antiga, ele conhecia muito bem a força e o caráter do Leão Dourado. Mesmo se derrotado pela tripulação de Tomoya, o Leão Dourado provavelmente lutaria até a morte em vez de se render. Eu também não esperava fazer outra viagem a Marineford. Senhor Sengoku, respondeu Tomoya com um sorriso, cumprimentando Sengoku. Enquanto falava, ele sutilmente desviou parte de sua atenção para Akainu, atrás de Sengoku. Durante a batalha fora de Water 7, Tomoya não havia encontrado este futuro almirante da frota, deixando de lado seus métodos controversos. O poder de combate de Akainu era inegavelmente formidável e poderia muito bem torná-lo o adversário mais poderoso da marinha no futuro. Aparentemente sentindo o olhar de Tomoya, Akainu levantou os olhos para encontrar os dele. Uma determinação ardente e uma intenção de batalha mal contida brilhavam no fundo dos olhos de Akainu. Ao ouvir de seu amigo próximo Borsalino sobre esse jovem perigoso, ele sabia que Tomoya não era alguém que pudesse ser comparado aos outros Shichibukai. Entretanto, o que irritava Akainu era a ausência daquela garotinha peculiar. Seu breve encontro com Kana ainda o irritava. Para o grande Akainu, um candidato a almirante da frota, ser agredido por uma menina de 6 ou 7 anos era uma humilhação duradoura. Onde está o Leão de Ouro? Sengoku, ciente da situação atual, não teve muito tempo para gentilezas e foi direto ao ponto. Ele está detido em nosso navio. Tomoya se virou para o musculoso Escanor. Escanor, você poderia levar alguns fuzileiros navais para derrubar o Leão Dourado e os outros? E quem seria esse? Sengoku perguntou curiosamente. Mesmo sem usar o Haki de observação para senti-lo. A visão do físico robusto de Escanor e o leve calor que emanava dele indicavam que esse homem desconhecido não era uma pessoa comum e certamente um lutador formidável. Escanor, um novo companheiro que se juntou a nós recentemente, respondeu Tomoya honestamente, acenando com a mão casualmente. Ao ouvir isso, Sengoku baixou os olhos e ficou em um breve silêncio. Ele já tinha conhecido ou ouvido falar da maioria dos tripulantes do restaurante marítimo, mas esse homem chamado Escanor era totalmente desconhecido para ele. Seu apelo realmente é incomparável. Sengoku suspirou suavemente. Comparado ao arquipélago de Sabaldi, a tripulação de Tomoya ficou significativamente mais forte, rivalizando com a força dos 4 imperadores que governavam o Novo Mundo. Esse crescimento rápido deixou até mesmo Sengoku, um experiente estrategista da marinha que já tinha visto de tudo, profundamente chocado. Não é de se admirar que a tripulação pirata do Leão Dourado tenha caído diante deles. Após uma breve introdução, Escanor conduziu Akainu e os outros oficiais a bordo do Sonho Sem Fim. Enquanto Akainu caminhava pelo navio milagroso que navegava por mar, terra e céu, lembranças da visita anterior inundaram sua mente. Ele jamais imaginou que se encontraria a bordo daquela embarcação em circunstâncias tão harmoniosas. Os oficiais que acompanhavam também estavam cheios de admiração. Até mesmo a cabine ou convés mais comuns do navio conseguiam chamar sua atenção. Hoje todos conhecem esse navio, aclamado como o navio milagroso mais avançado. Corria o boato de que o governo mundial já havia investido pesadamente na construção de novos navios de guerra com capacidades semelhantes. A ideia de missões contínuas em terra, mar e ar no futuro encheu esses fuzileiros navais de alegria inegável. Sem dúvida, isso reforçaria significativamente o domínio da marinha. Uma leve decepção persistiu enquanto Akainu e Escanor, ambos homens de habilidades impetuosas, caminhavam lado a lado em silêncio, sem nenhuma troca verbal. Ambos tinham personalidades reservadas e arrogantes, e com o atual status pouco claro de aliado ou inimigo, naturalmente tinham pouco a dizer. Apesar de estarem mutuamente intrigados pela aura um do outro, enquanto Akainu supervisionava a transferência da tripulação pirata do Leão Dourado, a inquieta Aqua não pôde deixar de se aproximar de Sengoku para iniciar uma conversa. Ei velho, obrigado por se conter no arquipélago de Sabaldi. Com a natureza vingativa de Aqua, ela desconhecia as verdadeiras circunstâncias no arquipélago de Sabaldi. Ela só sabia de toda a história porque Tomoya a explicou mais tarde a ela e aos outros. Essa gratidão tão direta fez a boca de Sengoku se contorcer, quase o fazendo pular. Meu Deus, aqui é o quartel-general da marinha. Embora eu não tenha me contido totalmente em Sabaldi, pelo menos fiz vista grossa. Por que me colocar nessa situação? Suspirar, com uma expressão de dor, Tomoya puxou Aqua atrás dele. Não houve um único momento em que ele pudesse baixar a guarda perto dessa deusa desajeitada. Ao ouvir essas notícias explosivas, os oficiais que estavam atrás de Sengoku viraram a cabeça, inchando as bochechas e fingindo que não tinham ouvido nada. Ambos eram veteranos e novatos criados por Sengoku e Garp, bem cientes do que podiam ou não ouvir. A senhorita Aqua parece ainda mais direta do que dizem os rumores. Até mesmo a normalmente imperturbável Tsuru suspirou, balançando levemente a cabeça. Claro, essa deusa sempre foi aberta e honesta. Aqua estufou o peito orgulhosamente. Idiota, direto não foi um elogio.
Tomoya gemeu mentalmente, sem vontade de insistir no assunto. Olhou casualmente para as áreas danificadas de Marineford e perguntou: a propósito, Sr. Sengoku, notei os danos por aqui. Alguma coisa o atacou? Como base principal da marinha, Marineford era guardada por vários oficiais de nível almirante e tinha defesas formidáveis. Tomoya estava muito interessado em qualquer um capaz de causar tamanho dano naquele lugar parecido com uma fortaleza. Um poderoso inimigo da marinha pode se tornar um aliado valioso contra o governo mundial. Ao ouvir isso, a expressão de Sengoku ficou séria, dissipando o clima despreocupado. Percebendo que essa situação embaraçosa não poderia ser escondida e que Tomoya, como Shishibukai, tinha um relacionamento cooperativo com a marinha, ele decidiu ser sincero sobre a situação. Para ser honesto, atualmente não sabemos quem é o responsável. Na noite passada, várias grandes massas de terra caíram repentinamente do céu sobre Marineford. Embora Borsalino e Sakazuki, que estavam estacionados aqui, tenham reagido imediatamente e destruído a maior parte das massas de terra, alguns destroços ainda atingiram Marineford diretamente. O almirante da frota Kong está furioso e me encarregou de encontrar os culpados, mas não temos pistas claras até agora. A testa de Sengoku franziu-se profundamente. Os suspeitos mais prováveis eram os 4 imperadores do Novo Mundo. Com seu poder monstruoso, realizar tal feito não seria problema. Entretanto, relatórios dos navios de vigilância não indicaram nenhum movimento de sua parte. Apesar de quebrar a cabeça, Sengoku não conseguia descobrir qual idiota seria estúpido o suficiente para provocar a marinha. A reconstrução de Marineford exigirá fundos significativos, e a recompensa do Leão de Ouro é bastante substancial. Então a marinha pode não conseguir pagar o valor total de uma só vez. Agora que o assunto foi abordado, Sengoku aproveitou a oportunidade para mencionar a diretriz do almirante da frota Kong, pedir crédito. Entretanto, quando ele olhou para cima para avaliar a reação de Tomoya, ele notou uma expressão estranha nos olhos do jovem. Aqua, parada ao lado dele, até virou a cabeça, assobiando desajeitadamente. A autoproclamada deusa da água estava visivelmente nervosa. Tomoya? Sengoku, pensando que Tomoya poderia rejeitar sua proposta, investigou cautelosamente. Tomoya pigarreou sem jeito. Não, tudo bem. Afinal, ainda somos aliados. Um pequeno atraso no pagamento da recompensa não é grande coisa. Em nome da marinha, eu sinceramente agradeço. Apesar de algumas dúvidas persistentes, Sengoku sentiu uma sensação de alívio. Pelo menos ele poderia relatar ao almirante da frota Kong que havia completado sua tarefa com sucesso. Mais uma coisa, por favor, mantenha isso confidencial. Recompensas sempre foram o principal método da marinha para reprimir piratas. Se descobrissem que eles estavam pedindo crédito, as repercussões dos caçadores de recompensas motivados pelo lucro poderiam ser imprevisíveis. Não se preocupe, eu entendo. Tomoya assentiu solenemente com a expressão mais sincera do que nunca. Calculei a recompensa total pela tripulação pirata do Leão Dourado. Chega a 6.853 milhões. Nós nos conhecemos há algum tempo, então vamos arredondar para 6,8 bilhões. Arredondei os números para você, então se descobrir alguma coisa sobre aquelas ilhas que colidiram com sua sede, não poderá voltar me pedindo indenização. Uma atitude tão agradável deixou Sengoku um tanto perplexo. Seria este o mesmo Tomoya movido pelo lucro, que não demonstrou respeito nem mesmo pelos Gorosei nem pelos Cavaleiros Sagrados? Parece que minha reputação ainda tem algum peso, afinal. As preocupações de Sengoku com o ataque a Marineford diminuíram significativamente e seu humor ficou muito mais leve. Após concluir sem problemas a transferência da tripulação pirata do Leão Dourado, Tomoya, sentindo-se culpado, recusou o convite de Sengoku para um chá no escritório. Depois de carregar os 4 bilhões de belis dados por Sengoku no navio e finalizar o cronograma de pagamento, ele e Aqua, que também estava se sentindo culpado, e o desavisado Escanor embarcaram às pressas no sonho sem fim, içando velas e deixando o local problemático. Estranho. Por que sinto que aquele garoto está escondendo algo de nós? Observando o sonho sem fim decolar quase como se estivesse fugindo, Tsuru, com os olhos cheios de suspeita, murmurou suavemente. Tenho certeza de que ele está tramando algo espetacular de novo. Esse garoto vai virar o mundo de cabeça para baixo mais cedo ou mais tarde, suspirou Sengoku profundamente. Era verdade. Após várias interações com Tomoya, Sengoku sentiu nele um potencial que rivalizava, se não superava, o de Roger. Jiralhaha. Sengoku, Tsuru, vocês também sentiram o poder dentro daquele garoto? Uma risada áspera e familiar interrompeu a conversa. Virando-se para olhar, eles viram Shiki, o leão dourado, completamente preso pelas correntes da pedra do prisma marinho. Ele não tinha ouvido a conversa anterior entre Sengoku e Tomoya sobre as ilhas em queda. Shiki, para ser sincero, nunca imaginei que veria você novamente nessas circunstâncias. Ao ver seu antigo adversário, Sengoku não pôde deixar de sentir uma onda de nostalgia. Cenas de uma época passada passaram pela sua mente. O leão dourado entendeu o significado das palavras de Sengoku e sorriu calmamente. Não tenho do que reclamar de ter perdido para um homem como ele. Nossa era está fadada a ser substituída por sangue novo. Você também deve sentir isso, a sensação de impotência? Guarde essas bobagens sem sentido para o diretor de Impel Down, Sengoku dispensou, sinalizando para Sakazuki escoltar o leão dourado até a prisão subaquática. Essa foi a decisão tomada pelos oficiais de alta patente ao saberem da captura do Leão de Ouro. No atual estado de agitação no Novo Mundo, com facções competindo pelo poder, executar publicamente o Leão de Ouro só prejudicaria ainda mais a já sobrecarregada marinha. Executá-lo secretamente não teria o efeito dissuasor desejado e desperdiçaria a recompensa substancial. E assim, tendo acabado de chegar a Marineford por menos de 3 minutos, o Leão Dourado foi escoltado até um navio de guerra da marinha previamente combinado. Havia uma rota expressa dedicada entre Marineford e Impel Down.
Passando pelos portões da justiça e navegando pelas correntes oceânicas a toda velocidade, o navio de guerra liderado por Sakazuki logo chegou a Impel Down. Magellan, o diretor da época, fez fila para recebê-los, escoltando o Leão de Ouro até o desconhecido nível 6 da prisão, onde os piratas mais hediondos eram confinados. Ao retornar a este lugar escuro e úmido, Leão Dourado não pôde negar que se sentia desanimado. Entretanto, enquanto ele acalmava suas emoções complicadas e procurava um canto para sentar-se em silêncio, uma sombra enorme na cela vizinha chamou sua atenção. Parece que temos um veterano extraordinário aqui. A figura falou em voz baixa e estrondosa. Mesmo como prisioneiro, o domínio e a pressão em suas palavras causavam arrepios na espinha. Você é o novato do navio do Roger. Os olhos do Leão Dourado se estreitaram levemente. Douglas Bullet? Capítulo 229. Foi uma grande reviravolta do destino que quando a Marinha emitiu o Booster Call e enviou Garp Sengoku para capturar Douglas Bullet. Isso coincidiu precisamente com o momento em que Leão Dourado estava planejando cortar as próprias pernas e escapar. Um tinha acabado de ser preso, cheio de ressentimento e ódio, enquanto o outro estava esperando o momento certo. Embora os dois tenham tido um breve período em que estiveram no 6º nível de Impel Down, não tiveram a oportunidade de interagir como agora. Se já haviam se cruzado antes, foi por pouco tempo, sem que nenhum dos dois prestasse muita atenção no outro. Mas agora, as coisas eram diferentes. Douglas Bullet já havia se acostumado à vida na prisão e podia até se concentrar em desenvolver suas habilidades com a Gacha no Mi. O Leão Dourado, fortemente contido, não tinha planos de tentar outra fuga tão cedo, sabendo o quão difícil seria. Como é, meu velho, respirar o ar fresco lá fora? Sentado em um canto escuro, Douglas Bullet sorriu arrogantemente. Ele ainda se lembrava vividamente da cena em que Leão Dourado cortou as próprias pernas e causou um tumulto em Impel Down. Até ele, conhecido como o herdeiro demônio, teve que admitir a determinação e a coragem do homem. Jirralharra, o mundo agora é completamente diferente de antes. Leão Dourado riu com vontade. Comparado aos outros grandes criminosos do nível 6, ele tinha uma impressão clara de Douglas Bullet. Afinal, esse era o mesmo novato monstro que aos 15 anos, lutou contra Silvers Hyleg e empatou. Ei velhote, quem te jogou de volta aqui? Garp ou Sengoku? Douglas Bullet deixou de sorrir, perguntando seriamente. Esses dois velhos tolos? Sem chance, respondeu Leão Dourado com desdém, acenando com a mão. Suas palavras podem ter parecido arrogantes, mas como um veterano da velha era, ele ainda queria ofuscar Garp Sengoku, mesmo com alguns comentários arrogantes. Na verdade, 2 ou 3 décadas atrás, ele tinha a capacidade de sustentar tais alegações, tendo invadido Marineford sozinho e causado caos. Embora o resultado não tenha sido tão impressionante. Douglas Bullet levantou uma sobrancelha. Para ser honesto, o Leão de Ouro deixou uma impressão mais forte nele do que até mesmo o homem mais forte do mundo, Barba Branca. Tudo graças a Edward naquela época. Vendo a confusão no rosto de Douglas Bullet, Leão Dourado ajustou sua posição e deitou-se no chão frio da prisão. Para evitar que incidentes passados se repetissem, Magellan confiscou na hora as espadas Sakura e Kogarazu, que Shiki havia reinserido em suas pernas. Sentindo-se mais confortável, Leão Dourado olhou para o teto escuro e disse casualmente, um jovem arrogante chamado Tomoya. Ele foi sincero em sua derrota para Tomoya e, portanto, não tinha motivos para esconder nada, falando abertamente. Um novato perverso que ousou matar um dragão celestial? Parece que o mundo lá fora está realmente emocionante agora. Douglas Bullet cruzou seus braços enormes sobre o peito, e o movimento fez as correntes da Pedra do Mar tilintarem. Mesmo nas profundezas escuras do nível 6, algumas informações ainda chegavam. Sem mencionar os travestis escondidos no nível 5.5, até o diretor Magellan ocasionalmente jogava jornais em seus lugares. Essa foi uma das razões pelas quais o Leão Dourado retornou voluntariamente a esse lugar. Ele queria se tornar o rei da leitura de jornais da velha era, testemunhando o alvorecer de uma nova era. Com isso, a conversa caiu num breve silêncio. Clank, clank. Leão Dourado, que havia fechado os olhos para descansar, ouviu o som de correntes raspando no chão. Aproximou-se um pouco mais. Velho, eu tenho um ótimo plano de fuga. Interessado? Douglas Bullet baixou a voz, infundindo-lhe mistério e um fascínio difícil de resistir. Ao ouvir isso, o Leão Dourado, antes relaxado, sentou-se bruscamente, seus olhos envelhecidos fixos na figura imponente na escuridão. Mesmo que ele agisse com indiferença sobre ser preso novamente e pudesse aprender sobre o mundo exterior através dos jornais. Não há nada melhor do que criar problemas você mesmo. No momento em que ouviu a palavra escapar, Leão Dourado sentiu seu sangue ferver de excitação. Mas logo seu olhar escureceu novamente, e ele soltou um suspiro profundo. Não adianta. Este lugar é conhecido como o impenetrável Impel Down. Após sua última rebelião em Impel Down, tornando-se a primeira pessoa na história a escapar, Leão Dourado pôde perceber claramente que as defesas da prisão tinham sido muito fortalecidas, com brechas invisíveis corrigidas. A dificuldade de escapar havia se multiplicado em comparação a antes. Sem mencionar que ele agora era o foco principal tanto do diretor quanto dos guardas, tornando impossível repetir sua fuga anterior. Normalmente não haveria chance, mas agora as coisas são diferentes. Douglas Bullet pareceu gostar de ver o choque no rosto do velho pirata, baixando ainda mais a voz. De acordo com notícias recentes, daqui a 10 dias, os dragões celestiais realizarão seu massacre trienal no Mar do Leste, com prêmios aparentemente substanciais. Uma simples frase fez os olhos do Leão Dourado se arregalarem em descrença. Como um pirata que participou do incidente do Vale de Deus, ele sabia muito bem sobre as atrocidades desumanas dos dragões celestiais. Naquele momento, tanto Mary Geoise quanto Marineford estariam em alerta máximo, preparadas para qualquer evento inesperado. Com o foco da marinha mudado, Impel Down teria dificuldade em obter apoio em tempo hábil. Mais importante,
A respiração do leão dourado acelerou. Se Douglas Bullet, no nível 6, conseguiu obter tais informações, não havia como Barba Branca, Big Mom e outros de fora não ouvirem nada. Em outras palavras, esse massacre pode se transformar em uma batalha caótica entre várias facções poderosas, muito parecido com o incidente de Vale de Deus há mais de 20 anos. Ele não conseguia acreditar que piratas motivados pelo lucro ficariam parados depois de obter informações tão sólidas. Se os 4 imperadores ou mesmo Shichibukai aparecessem, Marineford seria lançada no caos. Então, confiando apenas nas defesas do Impel Down, uma fuga bem-sucedida pode realmente ser possível. Então é isso, que surpresa fantástica. Leão Dourado caiu na gargalhada incontrolável. Calha a boca, velho. Pare de gritar. Douglas Bullet disparou. Por um momento ele até se arrependeu de ter se aproximado de um idiota tão imprudente. Então qual é o plano? Com tantos olhos em mim agora, não estou exatamente em condições de agir. Leão Dourado olhou para o monitor que Dendemushi colocou no canto, percebendo seus ataques diários de estupidez. Não precisa fazer nada, apenas coopere um pouco quando chegar a hora. Douglas Bullet se jogou no chão. Sem problemas. Leão Dourado, como não gostava de pensar muito nas coisas, não insistiu em mais detalhes. Ele nem perguntou como Douglas Bullet, apesar do crescente sigilo após o incidente de Vale de Deus, conseguiu obter informações tão confidenciais. Uma batalha envolvendo as maiores potências da época. Jirralharra. Isso é realmente algo para se esperar. 10.000 metros de altura no céu, Ilha dos Anjos. Tomoya, Aqua e seus companheiros se reuniram, examinando curiosamente a arma dourada que Escanor balançava, criando rajadas de vento. Forjar uma arma que combinasse a dureza do ouro com as propriedades de memória do metal Vapol não foi um desafio para Miao. Em apenas meio-dia, ele transformou o esquema de arma que Tomoya lidera em realidade. Era um machado de uma mão, extremamente pesado e com design único, com uma superfície dourada brilhante que refletia a luz de uma forma condizente com a graça do sol. O fio marcante era feito de metal Vapol, sua lâmina afiada exalava um brilho arrepiante, dando-lhe uma aura assustadora apenas com um olhar. Haha, uma bela arma. Obrigado, Sr. Miao. Como se fosse algo natural para ele, Escanor ficou muito satisfeito com o machado de batalha, quase incapaz de largá-lo. Para mim, isso não foi grande coisa, Miao. Disse Miao, estufando o peito orgulhosamente. Se for uma arma, deve ter um nome forte. Os olhos de Aqua brilharam de excitação quando ela sugeriu. Que tal avance? A vontade da religião Axis. Acho que machado do Deus Invencível, corte, soa mais poderoso, Miao, acrescentou Miao. Até mesmo normalmente silencioso King sugeriu inesperadamente. A dança radiante definitiva do sol, não parece tão ruim. Que tal o machado que derrota Hades? Kana levantou sua mãozinha bem alto. Ouvindo as sugestões dos companheiros, Escanor sentiu uma dor de cabeça chegando. Nenhuma delas era boa, não é mesmo? Como membro mais novo, ele estava tendo sua primeira visão real de Aqua e dos outros. Sem outra escolha, ele pediu ajuda a Tomoya. Não se preocupe, Escanor, você vai se acostumar. Tomoya deu um tapinha simpático no ombro de Escanor. Se você me perguntar, algo como Chuchu Mamaru soa bem. Escanor, que deveria estar orgulhosamente se aquecendo ao sol da tarde. Ao ver o olhar de desespero de Escanor, Tomoya de repente caiu na gargalhada. Seus companheiros vendo isso também riram muito. Vale a pena notar que Aqua riu mais alto, com lágrimas se formando nos cantos dos seus olhos. Tudo bem, vamos parar de brincar. Tomoya foi o primeiro a se acalmar, então falou seriamente. Para o nome, vamos mantê-lo simples. Que tal Rita? O machado sagrado Rita era, na verdade, a arma divina que Escanor empunhava nos 7 pecados capitais originais, conhecida por sua capacidade de armazenar calor excessivo. Que nome horrível é esse? Avanço. A vontade da religião Axis é muito melhor, reclamou Aqua. Inesperadamente Escanor, que estava em silêncio, sorriu. Rita, hein? É um nome bem bonito mesmo. Balançando suavemente o machado dourado, ele pareceu abraçar esse nome estranhamente familiar. É? Escanor, você gosta mesmo desse nome? A deusa desajeitada parecia incrédula. De qualquer forma, o nome da arma foi decidido dessa forma. Entretanto, a Rita atual só tinha durabilidade e resistência de acordo com sua aparência. Ela não possuía a capacidade de absorver e armazenar calor. Nesse ponto, Miao deu de ombros, dizendo que não conseguiria fazer isso. Criar armas capazes de absorver correntes elétricas acima de 100.000 volts foi fácil para ele, mesmo com os olhos fechados. Mas o calor, especialmente as temperaturas intensas que Escanor podia emitir ao meio-dia, estava além de sua compreensão atual. Simplesmente não era sua área de especialização. Em teoria, atingir essa capacidade não era impossível, mas exigiria um redesenho completo do Rita, adicionando vários dispositivos e componentes, alterando muito a aparência do machado de batalha. Embora Escanor não tivesse opiniões fortes sobre isso, contanto que não afetasse a tripulação do navio, Tomoya ainda vetou a ideia. Como alguém que viu Escanor empunhar o machado sagrado em batalhas épicas, ele queria que Rita mantivesse sua forma mais autêntica e perfeita. Claro, não era que ele tivesse um transtorno obsessivo-compulsivo em relação à aparência em detrimento da funcionalidade. O principal motivo para sua decisão foi que ele planejava atender a essa necessidade juntamente com outra iniciativa planejada. O próximo grande objetivo era, sem dúvida, obter os ponêglifos vermelhos completos, encontrar Logtail e reivindicar o One Piece, o que, por sua vez, lhes daria novos e poderosos aliados e habilidades.
Em outras palavras, os inimigos que eles enfrentariam a partir de agora seriam, em sua maioria, do nível dos 4 imperadores e almirantes. A essa altura, a vida não seria mais tão tranquila e relaxada como é agora. Então, Tomoya planejou cuidar de assuntos menos cruciais antes de mergulhar na luta dos 4 imperadores. E essa questão em particular era a condição que ele havia mencionado anteriormente aos Gorosei e Mary Geoise, encontrar Vegapunk. Como o principal cientista do mundo de One Piece, Vegapunk deve ser capaz de adicionar propriedades de absorção de calor a Hita sem alterar sua aparência. Esta oportunidade perfeita, onde tudo está alinhado, não pode ser perdida. Após uma breve explicação aos seus companheiros, Tomoya, que havia acabado de retornar à Ilha dos Anjos, partiu novamente com Miao rumo a Mary Geoise. Como dessa vez eles estariam lidando com o incrivelmente problemático Gorosei Saturn, ele não ousou levar o sempre problemático Aqua junto. Arriscar um vazamento não intencional de seus segredos na frente de Saturn era muito mais perigoso do que deixar Aqua causar problemas na Ilha dos Anjos. Na pior das hipóteses, eles teriam que passar pelo incômodo de inundar a ilha novamente. Com a recompensa pela captura da tripulação pirata do Leão Dourado, eles poderiam facilmente pagar por quaisquer danos. Após a batalha com o Leão Dourado, Tomoya ganhou uma compreensão mais clara de sua própria força. A ideia de encontrar Gorosei novamente agora o enchia de muito mais confiança. Quanto ao motivo pelo qual Miao foi trazido, o motivo era simples: obter conhecimento científico mais avançado e abrangente de Vegapunk. Afinal, os mundos de One Piece e Pokémon diferiam significativamente em muitos aspectos, incluindo alguns dos princípios físicos mais básicos. O que surpreendeu um pouco Tomoya foi que quando ele usou o Dendemushi para informar os Gorosei sobre seu pedido para encontrar Vegapunk, eles concordaram prontamente, fornecendo diretamente a localização atual de Vegapunk, uma ilha isolada perto da Red Line no Novo Mundo. Coincidentemente, Saturn, o Gorosei que precisava estar presente em qualquer reunião, estava naquela ilha. Então, sem precisar parar em Mary Geoise, o sonho sem fim ajustou seu curso e acelerou em direção ao seu novo destino. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 230. A ilha onde Vegapunk estava atualmente localizada chamava-se Ilha Kinet. Era uma ilha relativamente pequena, pouco maior que um pontinho no mapa. Por servir como centro de pesquisa para o cientista-chefe do governo mundial, sua importância era inegável. Vários navios de guerra da marinha patrulhavam o perímetro da ilha, prontos para lidar com qualquer ameaça potencial. Ao receber ordens dos Gorosei, os oficiais a bordo desses navios acenavam respeitosamente com os braços, sinalizando para o sonho sem fim passar. Para o oficial médio da marinha, o nome do Shichibukai era tão temível quanto o dos 4 imperadores. Além disso, com ordens diretas dos Gorosei, não havia espaço para negligência. O sonho sem fim navegou sem impedimentos e atracou lentamente no único porto da ilha Kinet. Aguardando lá, estavam agentes da CP encarregados de recebê-los. Embora os agentes estivessem vestidos com ternos e máscaras brancas, Tomoya imediatamente reconheceu as figuras perfeitamente formadas dos 2 agentes como aqueles que lhe entregaram as algemas de pedra do prisma do mar em Mary Geoise. O Sr. Tomoya, o Lord Saturn e o Dr. Vegapunk estavam esperando por vocês. Por favor, sigam-nos. As 2 agentes também reconheceram Tomoya, com um brilho de surpresa nos olhos frios. Tendo testemunhado em primeira mão o quão arrogante e impetuoso o homem à sua frente podia ser, seus nervos se contraíram, com a atenção totalmente voltada para ele. Mal notaram Miao parado ao lado dele. Não era uma questão de profissionalismo. O impacto da presença de Tomoya sobre eles era simplesmente avassalador. Tomoya assentiu levemente, seguindo os 2 agentes até a ilha desconhecida que nunca havia aparecido na história original. A área externa assemelhava-se em grande parte ao terreno do Novo Mundo, coberto por densa vegetação de selva. Ocasionalmente, bestas monstruosas meio mecânicas, meio carnais emergiam, mostrando os dentes nas sombras. Mesmo que piratas comuns conseguissem escapar da detecção dos navios de guerra, navegar por essa barreira natural sem um guia seria quase impossível. Depois de atravessar a densa floresta, eles chegaram a uma pequena instalação de pesquisa no centro da ilha, com apenas cerca de 1000 metros quadrados. O local tinha uma semelhança impressionante com o laboratório sede de César em Punk Hazard. Afinal, tanto César quanto Vegapunk eram membros da principal organização científica, a MADS, então eles compartilhavam muitos métodos tecnológicos. É claro que essa pequena instalação de pesquisa não poderia ser comparada a Elbaf, que seria construída em breve. Uma futura ilha de tecnologia que os Gorosei estavam apenas começando a planejar. Os agentes do CP digitaram uma senha, e a pesada e sólida porta de aço se abriu lentamente com um rangido. Diante deles havia uma série de equipamentos e máquinas de alta tecnologia, com pesquisadores de jaleco se movimentando, conduzindo vários experimentos de maneira organizada. Como colega cientista, Miao examinou os arredores com curiosidade. Sua impressão do mundo de One Piece era de uma era baseada em navios à vela, e ver um ambiente de pesquisa tão sofisticado despertou seu interesse. Quem imaginaria que um lugar como este existisse neste mundo? A disparidade tecnológica é impressionante, Miao, comentou Miao suavemente. Em contraste, Tomoya permaneceu calmo, usando seu haki de observação para sondar sutilmente a instalação de pesquisa. Logo, ele obteve uma compreensão detalhada do local. Havia estações de trabalho dedicadas à pesquisa de gigantificação, tecnologia ciborgue e processamento de pedras de prisma marinho, entre outras coisas. Ao tentar expandir sua exploração, ele descobriu que suas ondas de sondagem estavam bloqueadas e impediam o acesso aos níveis subterrâneos mais profundos da instalação, especialmente protegido contra sinais eletrônicos.
Ou havia alguma outra tecnologia antidetecção em vigor? Tomoya refletiu, erguendo uma sobrancelha. Era óbvio que os níveis subterrâneos abrigavam os projetos confidenciais de Vegapunk. Quanto ao que isso poderia implicar, os prováveis suspeitos eram o fator linhagem e a chama sagrada da mãe, ambos armas devastadoras. Provavelmente foi por isso que Saturn se sentiu confiante em escolher este local para o encontro. Segredos comuns não tinham valor diante da tecnologia de ponta dos sonhos sem fim, mas os projetos críticos não seriam facilmente expostos. Espere um minuto, isso é, o sonho sem fim? A exclamação de Miao tirou Tomoya de seus pensamentos. Olhando através de uma divisória transparente, eles viram um grupo de pesquisadores reunidos em torno de um modelo de navio de guerra. O design único e as características estruturais familiares espelhavam inconfundivelmente as do sonho sem fim. A julgar pelo tempo, já fazia quase um mês que Saturn havia obtido os planos para o sonho sem fim. Com os projetos e os relatórios sobre as modificações de Tom, não seria particularmente difícil para Vegapunk, como um cientista de primeira linha, recriar o sonho sem fim em sua totalidade. Na verdade, o estaleiro de Tom já pode estar em andamento, construindo novos navios de guerra sob a pressão e a tentação do governo mundial. Dada a natureza marcante de tal navio, não havia como alguém como Saturn, o deus tecnocrático da guerra, deixar essa oportunidade passar. Imaginar a visão de dezenas de enormes navios de guerra descendo do céu era impressionante, até mesmo para Tomoya, que estava do lado oposto. Seria ainda mais crucial para o governo mundial consolidar sua posição dominante. Entretanto, apesar de prever essa possibilidade, Tomoya permaneceu imperturbável, dadas as restrições orçamentárias. Qualquer novo navio de guerra que a Saturn conseguisse replicar provavelmente não teria a construção completa de madeira de A dando sonhos sem fim, reduzindo sua durabilidade e adaptabilidade em ambientes hostis. Além disso, eles tinham a enorme vantagem de energia infinita. A manutenção de uma embarcação com capacidade para navegar em mar, ar e terra dependeria do fornecimento de energia. Não dava para simplesmente carregar caixas de refrigerante para a sala de máquinas. A questão energética era um sonho com o qual até Vegapunk lutou a vida inteira. Portanto, mesmo que o governo mundial pudesse construir novos navios de guerra nesta fase, eles seriam apenas versões jovens do sonho sem fim, e não havia necessidade imediata de se preocupar com essa ameaça em particular. Senhor Tomoya e um gato de estimação falante, por favor, sigam-nos. O agente do CP gesticulou respeitosamente em direção ao final do corredor, onde a sala de recepção o aguardava. Como guias, eles não tinham autoridade para entrar e esperariam do lado de fora. Tomoya assentiu levemente e deu um passo à frente. Para sua leve surpresa, Miao não demonstrou muita reação ao ser chamado novamente de gato de estimação. Talvez fosse o fascínio das maravilhas tecnológicas ao seu redor, ou talvez ele simplesmente estivesse ciente da presença formidável que elas logo enfrentariam. Provavelmente foi uma combinação de ambos. Nesse aspecto, a confiabilidade do Miao era incomparável à do Aqua. Se a deusa atrapalhada tivesse ouvido tais comentários, seria considerado uma sorte se ela não arregaçasse as mangas e começasse uma briga ali mesmo. Empurrando a porta, Tomoya e Miao entraram na sala de recepção, onde Saturn e Vegapunk estavam sentados em um sofá, um de frente para o outro. Ao ver Tomoya e Miao, os dois homens se viraram para olhá-los. Vegapunk tinha uma cabeça maior que o corpo inteiro, com pelos ralos formando um coração ao redor. Sua língua, excessivamente longa, pendia para fora da boca, e seu rosto um tanto cômico exibia uma expressão despreocupada. Como usuário da Nomi Nomi no Mi, ele possuía capacidade cerebral infinita, capaz de armazenar informações ilimitadas. A desvantagem era que quanto mais dados ele absorvia, maior sua cabeça ficava. Diga o que precisa dizer e vá embora. Tenho assuntos importantes para tratar, disse Saturn, de pé, com sua bengala, e seu tom ainda exalando arrogância. Séculos em posições elevadas o levaram a ver outros humanos como meras formigas. Embora o desempenho de Tomoya tenha sido impressionante, ele ainda era apenas uma grande formiga de alguma utilidade, não diferente de outros piratas. Ouvi falar muito de você, Tomoya, o mal extremo. Pelo que entendi, você estava me procurando. A atitude de Vegapunk era relativamente amigável, embora suas sobrancelhas estivessem franzidas de curiosidade e cautela. Quando ele ouviu pela primeira vez que Tomoya e sua equipe queriam conhecê-lo, ele ficou um pouco confuso. Afinal, não houve contato entre os dois lados antes, e o conhecimento que eles tinham um do outro se limitava a saber que existiam. No que diz respeito ao Vegapunk, isso foi o máximo. Para ser mais preciso, é o cientista do nosso navio, Miao, que está procurando por você. Tomoya parou a poucos metros dos dois, mantendo uma distância razoável. Não era que ele temesse que Saturn pudesse se tornar hostil de repente, ele simplesmente não queria chegar muito perto do velho. Ao mesmo tempo, ele precisava passar a imagem de não estar familiarizado com o Vegapunk. Miao? Aquele que projetou o navio lendário? Os olhos preguiçosos de Vegapunk brilharam de interesse enquanto ele se virava para o modesto Miao. Estudei cuidadosamente essas plantas. Os novos conceitos e princípios de poder são surpreendentes e me beneficiaram muito. Falar sobre ciência pareceu acender uma chama dentro de Vegapunk, e sua excitação cresceu visivelmente. Afinal, o sonho sem fim apresentou avanços tecnológicos que nunca haviam sido registrados, mesmo no conhecimento acumulado dos últimos 800 anos. E é você quem dizem que está séculos à frente da tecnologia deste mundo, Vegapunk, Miao? Miao claramente gostava de ser chamado de o cara. Antes de vir para cá, Tomoya o havia informado sobre o caráter de Vegapunk e seu desejo pela paz mundial, então Miao não nutria ressentimentos. Usando a ciência como ponte, os dois cientistas, ao se encontrarem pela primeira vez, rapidamente encontraram um ponto em comum. A conversa naturalmente girou em torno de tópicos especializados, como leis físicas e conceitos de energia. Saturn, que também tinha formação científica, observava em silêncio, com os olhos semicerrados, monitorando cuidadosamente a interação.
Sempre que Vegapunk parecia tocar em segredos essenciais, Saturno interrompia com uma tosse aguda. Ao mesmo tempo, ele queria entender as verdadeiras intenções de Tomoya em procurar Vegapunk. Nesse sentido, o experiente Miao desempenhou perfeitamente o papel de um entusiasta da ciência, apenas perguntando a Vegapunk sobre as leis físicas básicas do mundo de One Piece, sem revelar qualquer inclinação para colaboração. Os dois cientistas conversaram por quase uma hora antes que Saturno, com o rosto marcado pela impaciência, os interrompesse. Você realmente é um cientista notável, Sr. Miao, reconheceu Vegapunk, estendendo a mão. Você também, Miao. Miao estendeu a pata, apertando levemente a mão de Vegapunk e então sacou uma arma especialmente projetada de trás das costas. Como lembrança do nosso encontro, por favor, aceite esta minha primeira invenção. Dada a natureza de Tomoya como um usuário de logia, inerentemente perigoso, Saturno não insistiu que os agentes da CP confiscassem suas armas ao entrarem. Fazer isso teria sido inútil de qualquer maneira. Espere. Saturno se levantou lentamente, caminhando entre Miao e Vegapunk para pegar a arma. Clique. Ele desativou a trava de segurança, apontando o cano preto e frio para a cabeça de Miao. Sem dizer uma palavra, Saturno puxou o gatilho. Bang! A arma disparou, mas não apareceu fumaça nem bala. Em vez disso, uma leve fragrância pairou no ar. Uma flor vibrante brotou do cano da arma, contrastando fortemente com a expressão sinistra de Saturno. Uma arma de brinquedo? Seria mesmo apenas um gesto de boa vontade? Saturno franziu a testa enquanto inspecionava a arma cuidadosamente, não encontrando nada suspeito, e então a entregou a Vegapunk. Vegapunk pegou a arma, incrédulo, sua mente ainda se recuperando da flor desabrochando. Esses dois, eles estavam expressando sua boa vontade dessa maneira? Se a tecnologia avançada que Miao havia demonstrado anteriormente o havia surpreendido, então esta arma de brinquedo realmente o abalou profundamente. Encontrar uma fonte infinita de energia que pudesse tornar o mundo livre de pilhagens e conflitos, transformando armas de fogo e canhões em objetos belos e inofensivos. Era justamente o sonho de sua vida. Será que essa notória tripulação do sonho sem fim compartilhava aspirações semelhantes? Enquanto Vegapunk processava a mensagem subjacente, ele lançou um olhar muito mais suave para Tomoya e Miao. E esse era um dos objetivos de Tomoya para esta visita. Nessa fase, o Vegapunk era rigorosamente monitorado pelo governo mundial, tornando impossível a colaboração privada. Portanto, criar um relacionamento com ele dessa maneira facilitaria oportunidades futuras, eliminando suspeitas e obstáculos desnecessários. Isso também garantiria que as modificações em Rita fossem as mais perfeitas possíveis. Vegapunk, tem mais uma coisa que eu gostaria de perguntar antes de irmos. Tomoya tirou o machado dourado que carregava, explicando brevemente seu desejo de adicionar certas características. Vegapunk ponderou por um momento, prestes a responder, mas Saturno levantou a mão para detê-lo. Vegapunk é o cientista-chefe do governo mundial. Tais pedidos não fazem parte do nosso acordo inicial. Após uma breve pausa, Saturno continuou. No entanto, considerando o relacionamento colaborativo entre o Shichibukai e o governo mundial, eu poderia considerar isso. Então é uma questão de pagar um preço. Tomoya amaldiçoou silenciosamente a astúcia do velho, mas permaneceu calmo enquanto perguntava: o que você gostaria que eu lhe fornecesse? Seu sangue. Saturno deixou de lado todas as pretensões e colocou as cartas na mesa. O plano original dos Gorosei era obter o fator de linhagem de Tomoya secretamente quando chegasse a hora certa. Mas a captura do Leão de Ouro os fez perceber que a taxa de crescimento do jovem era extraordinária, aumentando seu desejo de descobrir os segredos de seu corpo. Então, esperar não era mais uma opção. Eles poderiam muito bem aproveitar a oportunidade. Como esperado. Já prevendo isso, Tomoya deu de ombros, fingindo indiferença. Sem problemas. Como ele havia raciocinado antes, sem o Poço dos Desejos, ele era um homem comum. Mesmo que o governo mundial conseguisse cloná-lo, não teria utilidade. Agora o Goro no Mi era ainda menos preocupante. Replicar as frutas do diabo de Logia foi imensamente difícil. Até mesmo Vegapunk, 10 anos depois, mal conseguiu criar uma fruta-peixe zoomítica. Na pior das hipóteses, se sua presença tivesse alterado a linha do tempo o suficiente para fazer a pesquisa de Vegapunk avançar, não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. Afinal, a marinha tinha acesso mais fácil às Pica-Pica no Mi, Gelo-Gelo e Magma-Magma, todas elas no mesmo nível da Goro-Goro no Mi. Capítulo 231. Como é? Você consegue extrair o fator de linhagem dele do sangue? Após obter com sucesso o sangue de Tomoya, Satanás o armazenou em um recipiente de vidro especialmente feito. Não deve haver problema. No entanto, a tecnologia atual ainda é imatura, e pode levar de 2 a 3 anos para determinar sua raça a partir do sangue. Vegapunk cruzou as mãos atrás das costas, olhando pensativo para o sangue carmesim suspenso à sua frente. Na verdade, com base no progresso atual de sua pesquisa, não levaria tanto tempo. Entretanto, a pistola de flores que Tomoya trouxe despertou nele alguns pensamentos adicionais. Ele nunca tinha feito algo assim antes, assim como ele rotulou falsamente a réplica perfeita da fruta do dragão azul como um fracasso. Já está muito longo. Você mencionou questões orçamentárias antes. Vou conversar com Nasjuro sobre isso. Precisamos de resultados dentro de 1 ano. Satanás, apoiado em uma bengala, falou com um tom severo e intransigente. Isambaron V. Nasjuro era o deus financeiro da guerra do governo mundial. Ao ouvir isso, Vegapunk ficou momentaneamente atordoado. Embora estivesse totalmente focado em sua pesquisa, sem se preocupar com assuntos de pirataria, ele ainda conseguia sentir vagamente a importância desse assunto para Satanás. Com instruções tão claras, ele naturalmente não teve como recusar. Entendido. Quanto aos novos navios de guerra, o primeiro lote estará pronto no estaleiro do Tom em alguns dias. Você precisará estar lá pessoalmente para finalizar os detalhes.
Satanás olhou de soslaio para a grande cabeça de Vegapunk. Ele também era um cientista. Até ele conseguiu captar muitos conceitos novos das palavras de Miau anteriormente. Vegapunk deve ter aprendido ainda mais. Nesse sentido, esse encontro inesperadamente lhes trouxe grandes benefícios. Sem problemas. Ainda dá tempo de propor modificações. Vegapunk assentiu mecanicamente. Toda pesquisa científica requer financiamento significativo. Sem o apoio do governo mundial, ele não teria conseguido nada sozinho. Portanto, ele não teve escolha a não ser obedecer às ordens de Satanás. Mesmo sabendo que criar armas tão mortais, uma vez usadas por pessoas com mais intenções, poderia trazer consequências devastadoras para o mundo atual. A localização da ilha Ponta de Bala foi determinada. A construção começará em breve. Por favor, acelerem o progresso das modificações do fator de linhagem e da chama sagrada. Depois de dizer essas palavras educadas, Satanás acenou com a mão e se virou para ir embora. O massacre no reino divino do Mar do Leste era iminente, e ele e os outros Gorosei precisavam se preparar e formular planos com antecedência. Observando a silhueta de Satanás se esvair e desaparecer no final do corredor, Vegapunk tirou do bolso a pistola que Miau lhe dera. Ele ponderou por um longo tempo antes de soltar um suspiro pesado. Paz, hein? Para este mundo distorcido, parece distante demais. Tarde da noite, as luzes da Ilha dos Anjos, a 10.000 metros de altitude, brilhavam intensamente. Um grande banquete começou na espaçosa Costa Branca. Como Tomoya esperava, bastou um pirralho dizer algumas palavras de descrença para que uma deusa tola levasse isso a sério, convocando uma enchente que submergiu metade da cidade, causando danos econômicos significativos. Gunfall estava com dor de cabeça por causa disso. Pedir indenização estava fora de cogitação. Não só a outra parte era o verdadeiro deus da Ilha dos Anjos. Como sua gratidão por expulsar a tripulação pirata do Leão Dourado foi suficiente para resolver a questão. Depois de muitas idas e vindas, Tomoya finalmente ofereceu um acordo e organizou um banquete para toda a ilha. Quanto aos custos, naturalmente eles foram cobrados de Aqua, e o uso prometido da adega por 3 dias foi confiscado. Ao ouvir essa terrível notícia, a deusa da água começou a chorar, agarrando-se descaradamente à perna de Tomoya e implorando. Claro, era inútil. Tomoya não tinha intenção de fazer a vontade daquele idiota. Além disso, o banquete também serviu como uma celebração pela aquisição bem-sucedida da arma sagrada, Rita, por Escanor. Para Tomoya foi uma vitória tripla. O animado banquete durou até altas horas da madrugada, com Aqua bebendo até ficar bêbada, vomitando arco-íris por todo lugar. A visão absurdamente bizarra mais uma vez abalou a opinião já baixa de Escanor sobre Aqua. O restante da tripulação, porém, já estava acostumado. Após a celebração, retornaram aos seus aposentos no sonho sem fim para descansar. A lua cheia pairava no céu, parecendo maior e mais brilhante do que o normal, provavelmente devido à alta altitude. Olhando para a água esparramada na praia em forma de Tomoya balançou a cabeça, exasperado, e caminhou até ela para levantar os joelhos, levando-a embora com relutância. Bêbada, os olhos de Aqua estavam semicerrados, suas bochechas coradas e seu cabelo azul esvoaçante brilhava sob o luar brilhante. De perto, ela realmente tinha um traço da divindade e da beleza de uma deusa. Claro, isso só aconteceria se Tomoya prendesse a respiração para evitar o forte cheiro de álcool que chegava ao seu rosto. Ao longe, a brisa do mar soprava, fazendo a fogueira ainda acesa tremeluzir. Uma longa trilha de pegadas foi deixada na praia e após uma inspeção mais detalhada, era possível ver leves traços de um arco-íris ao redor delas. Um espetáculo realmente estranho. Na manhã seguinte, Miau acordou cedo e começou a fabricar novas armas e equipamentos para os guardas de Gunfall e os guerreiros xandianos. Após o ataque da tripulação pirata do Leão Dourado, Tomoya percebeu os riscos significativos que a Ilha dos Anjos enfrentava. Embora fosse difícil, os piratas ainda podiam chegar à Ilha do Céu usando rotas especiais, e seu pequeno tesouro estava sempre em risco de ser saqueado. O próximo grande objetivo deles eram os Road Poneglyphs, mantidos pelos 4 imperadores. Mesmo com Denden Mushi para comunicação, houve momentos em que eles não conseguiram chegar imediatamente. Contar com a equipe deles para resolver todas as crises era simplesmente muito trabalhoso. Portanto, fortalecer as forças de combate locais da Ilha dos Anjos tornou-se crucial. Com armas avançadas e as melhorias físicas proporcionadas pelas bênçãos de Aqua, eles podiam lidar com piratas um pouco mais fortes com facilidade. Afinal, piratas como o Leão de Ouro eram raras exceções. Enquanto isso, Miau também pode usar esta oportunidade para aplicar o novo conhecimento obtido com Vegapunk, estabelecendo as bases para futuras armas de alta tecnologia. Era um acordo ganha-ganha, não importa como você encarasse. E assim, com óculos de proteção, Miau se aconchegou na oficina do navio, iniciando o processo barulhento de fabricação de armas. King, como sempre, estava levantando halteres no convés, praticando treinamento de alta intensidade. Depois de lutar contra os companheiros de tripulação do Leão Dourado que pareciam gorilas, ele percebeu quão longe ainda tinha que ir e estava determinado a não ser o fraco que confiava na sorte toda vez que surgia uma crise. O suor escorria de seu rosto, escorrendo por seus músculos salientes, encharcando as tábuas de madeira de Adam abaixo dele. King estava tão concentrado em seu intenso desejo de ficar mais forte que nem percebeu os fios de cabelo dourado caindo de sua cabeça junto com o suor. Em contraste, os outros aproveitaram um tempo mais tranquilo. Tomoya levou Kana e Escanor, que nunca tinham estado na Ilha do Céu antes, para um passeio pelas ruas da Ilha do Anjo, enquanto eles também reabasteciam suprimentos. Quanto à deusa tola, naturalmente ela dormia como uma pedra. Boa tarde, Sr. Tomoya. Gostaria de tomar um chá conosco? Ouvi dizer que você salvou a Ilha dos Anjos daqueles piratas malignos. Somos muito gratos. Onde está a Lady Aqua? Quero agradecê-la pessoalmente.
Fiquei muito mais forte ultimamente, e tenho certeza de que é graças às suas bênçãos. Que criança fofa. Não consegui ver direito no banquete de ontem à noite. Vem cá, a maninha tem uma coisa legal para você. Enquanto caminhavam, os entusiasmados habitantes das Ilhas Celestiais os cumprimentavam, demonstrando grande curiosidade pelos recém-chegados Kana e Escanor. Tomoya respondeu com um sorriso, reconhecendo sua boa vontade. Desde o fim da longa guerra entre o Esquadrão de Deus e os Xandianos, a vida desses habitantes alados das Ilhas Celestiais melhorou claramente, com tudo florescendo. Bye bye. Kana caminhou sobre as nuvens suaves e processadas, segurando uma concha celeste rosa, e soprou nela com a boca aberta. Bye bye. A pequena concha ecoava seus sons exatamente no mesmo tom. Ei, Tomoya, aqui é magia Bakunai. A novidade mágica e curiosa deixou Kana com os olhos arregalados de surpresa e alegria. Kana está em uma cápsula de áudio exclusiva da Ilha do Céu. Ela funciona como um gravador e armazena som. Tomoya se abaixou, deu um tapinha na pequena cabeça branca com chifres de dragão e explicou pacientemente os itens únicos encontrados na Ilha do Céu. Embora ele não tivesse certeza se Kana conseguia entender o termo gravador. Além disso, existem conchas de luz que armazenam luz, conchas de calor que armazenam energia térmica, conchas de vento que armazenam rajadas. E não, você não pode comê-las. Ao ouvir a palavra concha, a mente de Kana imediatamente evocou imagens de caranguejos e mariscos, e ela estava prestes a enfiar a concha de áudio na boca. Tomoya começou a suar frio e rapidamente corrigiu a estranha ideia do pequeno glutão. Entendo. Não há estruturas ou dispositivos especiais, mas eles cumprem funções tão versáteis. Escanor examinou a concha modesta na mão de Kana e murmurou com admiração. Verdadeiramente, este é um mundo fascinante. Era meio-dia, e os músculos do seu corpo esticavam sua regata branca até o limite, irradiando poder. Para evitar a perda de calor, Escanor trouxe consigo o machado sagrado, Rita. Era preciso dizer que Vegapunk era realmente um gênio. Após suas modificações, o machado dourado de uma mão absorvia calor perfeitamente. Agora, se Escanor quisesse, ele poderia simplesmente balançar o machado levemente para liberar toda a energia armazenada nele. Além disso, a arma não era tão pesada. Mesmo à noite, quando o poder de Escanor diminuía, ele ainda conseguia carregá-la com algum esforço. De certa forma, isso atenuou um pouco as deficiências de sua habilidade Bênção do Sol. Na obra original, Escanor também podia usar a técnica Sol Interior, permitindo que ele ganhasse poder de combate breve à noite. No entanto, parecia que Escanor ainda não havia dominado completamente essa técnica. Quanto a queimar sua força vital para manter seu estado máximo, ainda não houve oportunidade de testar isso. Mas com seu nível atual de força de combate, além da batalha final com o governo mundial, Escanor não precisaria ir a tais extremos. Principalmente considerando que eles ainda tinham a habilidade de ressurreição de Aqua como reserva. Nesse estilo de vida relativamente relaxado, 3 dias se passaram tranquilamente. Depois de entregar as 100 armas que Miao criou usando as conchas celestiais para Gunfall e Vappa, os moradores da Ilha dos Anjos se despediram enquanto o sonho sem fim atravessava as camadas de nuvens, levando Tomoya e sua tripulação de volta aos mares divididos do Novo Mundo. Os próximos passos em sua missão eram claros. Eles precisavam adquirir os Road Poneglyphos vermelhos ou suas cópias dos Imperadores Kaido e Big Mom. Eles então usariam um sinal elétrico de amplo alcance para localizar o Ducado Mokomo em Zou, obtendo a informação final. Depois disso, eles encontrariam Robin para traduzir o conteúdo, iriam até Rastel e reivindicariam o One Piece, antes de invocar um novo companheiro. Parecia simples, mas os desafios e incertezas eram evidentes. Considerando o cenário político atual e sua posição geográfica, Tomoya planejou cuidadosamente seu primeiro destino. Seria o reino Totoland, governado por Charlotte Linlin, também conhecida como Big Mom. O motivo da escolha da Big Mom em vez do Kaido teve muito a ver com os eventos da história original. Com base nas notícias sobre recompensas e nos cartazes de procurados, Big Mom estava em sua fase relativamente esbelta, em algum lugar entre seu auge durante a Era das Rochas e o momento em que conheceu Luffy. Sua força e inteligência ainda eram difíceis de avaliar. Entretanto, comparada a Kaido das Feras, entrincheirada em Onigashima, ela provavelmente seria um alvo mais fácil. Ao ouvir sobre os riscos envolvidos nesta operação, os companheiros de confiança de Tomoya naturalmente ofereceram seu total apoio. Afinal, eles foram convocados de outros mundos por Tomoya e por meio de suas aventuras compartilhadas, já haviam formado laços profundos. No entanto, antes de zarpar para Totoland, Tomoya tinha mais uma parada em mente. Aquela era a Ilha das Sombras, uma ilha do Novo Mundo situada ao longo da rota para Totoland. De acordo com relatos recentes, parecia que Moria, que havia retornado ao Novo Mundo, estava muito bem. Tomoya estava ansioso para conhecer esse irmãozinho rejuvenescido para ver o quanto ele havia se recuperado. Isso era crucial para as operações futuras. Afinal, Moria ainda era um dos Shichibukais, não era? Graças à sua antiga posição como território de um imperador, a Ilha das Sombras era rica em recursos e tinha um ambiente geográfico favorável. Cercada por penhascos íngremes em 3 lados, a ilha reduzia significativamente o risco de ataques externos. Para lançar um ataque a esta ilha, seria necessário atacar a estreita costa de frente. De uma perspectiva estratégica, era uma fortaleza quase impenetrável. No centro da ilha, havia uma réplica recém-construída do castelo de Thriller Bark, pairando ameaçadoramente sobre o ambiente sereno da ilha, criando uma atmosfera estranha e opressiva. Ilha da Sombra, um nome que a descrevia perfeitamente. Dentro do salão principal do castelo, Moria estava sentado em um sofá de couro, ao lado de seus oficiais Perona e Absalom, enquanto eles contavam os nomes dos novos recrutas que haviam se juntado à tripulação pirata. De repente, as grandes e ornamentadas portas se abriram e um subordinado entrou correndo em pânico. Nada bom. Chefe Moria.
O restaurante do mar. Tomoya e sua tripulação apareceram no horizonte. Capítulo 232. O que você disse? Moria ergueu a cabeça bruscamente, seus cabelos em formato de cebola balançando enquanto suas pupilas ferozes se contraíam. Agarrando a grande lâmina ao lado, ele se levantou abruptamente. Com quase 7 metros de altura, constituição musculosa e a iluminação já fraca ao seu redor, sua presença intimidadora era inegável. Naquele momento, ele havia escapado completamente do destino de se tornar o recluso preguiçoso que seria no futuro, com um espírito resiliente e força de vontade, longe de ser a vergonha dos Shichibukais. É essa aura, e aqueles seres monstruosamente poderosos com ele, não há como confundir. Apesar do nervosismo, a voz do subordinado pirata carregava um traço de excitação. Moria-sama, você vai agir sozinho? Lidar com um pirralho desse nível não exige que eu me esforce muito. Moria sorriu, e seu característico sorriso de lua crescente apareceu na escuridão. Perona, Absalom, vamos. Vamos encontrar um velho amigo. Sob o olhar perplexo de seu subordinado, Moria colocou a grande lâmina que havia instintivamente agarrado de volta no lugar. Cruzou as mãos atrás das costas e saiu do salão com passos pesados e zumbidos. Ei, você viu uma garotinha de uns 5 ou 6 anos. Perona, de 13 anos, já começando a se desenvolver, usava uma cartola e um vestido de noite preto, lembrando uma princesa nobre. Perona-sama, eu acho que sim, respondeu respeitosamente o subordinado pirata. Embora Perona fosse muito menor em comparação à sua constituição musculosa, ela era uma das oficiais em quem Moria mais confiava, e isso inspirava respeito. Ótimo! Vou ver Kana-chan de novo. Pensando no rostinho fofo e gordinho de Kana, Perona pulou alegremente atrás de Moria. E quantas vezes eu já te disse? Vista sua fantasia de bicho de pelúcia antes de falar comigo. Você é nojento. Perona retrucou ao subordinado pirata que ousou falar com ela. Não é como se eu tivesse pedido para você falar comigo para começo de conversa. O pirata, que tinha uma recompensa de 80 milhões de belis e estava se saindo razoavelmente bem no novo mundo, lamentou-se internamente, mas curvou-se submissamente por fora. Sim, você está absolutamente certo. Mesmo sem a presença de Moria, ele ainda temia muito Perona. Comparado a dizer algo como sinto-me como um pedaço de alga marinha flutuando ao vento, e ser motivo de piada para os seus companheiros para sempre. Curvar-se e admitir a culpa era um pequeno preço a pagar. Ele viu em primeira mão os métodos desta princesa fantasma. Não importa o ambiente, Perona, você é tão rigoroso como sempre. Absalom não pôde deixar de comentar. Calhe a boca, seu pervertido unicelular. Perona retrucou, sem nenhuma intenção de poupá-lo de qualquer dano. Absalom ficou sem palavras e foi forçado a rir desajeitadamente. Também não era como se ele gostasse de se curvar diante de seus subordinados, que golpe para sua dignidade. Ei, vocês dois já terminaram de brincar? Depressa! A voz impaciente de Moria ecoou à frente e quebrou a atmosfera estranha. Perona franziu os lábios, e com Absalom resignado ao seu destino, eles rapidamente seguiram Moria. Quando saíram pelas portas escuras do castelo, a praça externa, geralmente fortemente guardada, estava agora cheia de piratas portando armas. Esses piratas que vagavam pelo novo mundo, não se juntaram à tripulação de Moria por lealdade. Alguns claramente tinham seus próprios interesses ocultos. Entretanto, com um inimigo tão formidável à sua porta, independentemente de seus motivos pessoais, eles tiveram que formar uma frente unida e cercar a tripulação de Tomoya. Diante da infame reputação do inimigo, suas expressões eram tensas e repletas de medo. Seus músculos estavam tensos, pois ninguém queria ser o primeiro a dar um passo à frente e levar uma surra. O tenso impasse diminuiu um pouco com a chegada de Moria e seus oficiais. Quanto tempo não te vejo, Tomoya. Moria caminhou até seus subordinados, encarando o rosto sorridente e bonito de Tomoya, não muito longe. Sua mente fervilhava com uma enxurrada de pensamentos. Embora os eventos a bordo do thriller barco o tenham deixado humilhado, ele teve que admitir que, sem aquela batalha, ele ainda seria o perdedor fraco. Sem chance de um retorno poderoso no novo mundo. Até mesmo o arrogante e altivo Moria teve que reconhecer isso. Tomoya e sua equipe foram os maiores benfeitores de sua vida. E aí, Moria, quanto tempo não nos vemos? No momento em que se encontraram, Tomoya pôde sentir claramente a aura forte e poderosa que emanava de Moria. Em tão pouco tempo, o Gecko Moria que uma vez lutou contra Kaido realmente retornou. Para um velho amigo que você não vê há algum tempo, seu método de cumprimentá-lo é bem especial. Ele sorriu enquanto seu olhar percorria os piratas intimidadores que o cercavam. Esse comentário deixou os piratas ao redor perplexos. Velhos amigos? O infame demônio do trovão Tomoya, um colega Shichibukai, era realmente amigo de Moria-sama? Eles esperavam que uma batalha feroz acontecesse quando Moria aparecesse, mas esse resultado inesperado deixou suas mentes confusas. Bem, saudações entre piratas seriam um pouco chatas sem esse tipo de cerimônia. Com isso, o sorriso no rosto de Moria desapareceu. Em seu lugar, uma onda de aura poderosa irrompeu de seu corpo. O impacto fez com que as pedras próximas rolassem freneticamente pelo chão. No centro da onda de choque, Moria não perdeu tempo, ergueu seu punho revestido de armamento, envolto em sombras, e investiu contra Tomoya com a velocidade da luz. A aura densa e perigosa, combinada com o aqui do armamento, avançou em direção a Tomoya e sua tripulação. No entanto, Aqua e os outros permaneceram impassíveis. Num instante, o punho gigantesco de Moria desceu. A pressão do vento resultante bagunçou pelo preto de Tomoya. Sem sacar uma arma, Tomoya levantou seu próprio punho modesto, coberto de aqui de armamento, para enfrentar de frente o golpe de Moria. Bum! A colisão desencadeou uma rajada de energia caótica e devastadora, rachando o chão endurecido abaixo deles como uma teia de aranha. A força por trás do confronto era evidente.
Preso em um impasse entre força e Aki, Moria, sentindo o peso por trás do golpe de Tomoya, deixou um sorriso retornar ao seu rosto quando foi o primeiro a retirar a mão. Tomoya fez o mesmo, concordando mutuamente em parar. Seu monstro, só se passaram 2 meses e sua força já aumentou tanto? Moria exclamou surpreso. Na batalha anterior no Triângulo do Diabo, Tomoya demonstrou grande destreza em combate, mas sua força física bruta era insuficiente, nem de longe a mesma de agora. Bem, enquanto vocês estavam ocupados construindo suas forças no novo mundo, nós também não estávamos exatamente parados, respondeu Tomoya com um sorriso. A troca harmoniosa mais uma vez surpreendeu os piratas ao redor. Desde chamar um ao outro de velhos amigos até Moria de repente dar um soco, apenas para ambos os lados recuarem simultaneamente. Tudo aconteceu tão rápido que os piratas mal conseguiam entender a situação. A única coisa que eles sabiam com certeza era que Tomoya e seu chefe, Moria, eram realmente velhos conhecidos. Bem, grandalhão, parece que você se recuperou bastante desde a última vez que nos encontramos. Aqua acenou, cumprimentando. Sua saudação entusiasmada fez os lábios sorridentes de Moria se contorcerem. Ela estava tão irritante como sempre, aquela deusa idiota de cabelo azul. Decidindo ignorar Aqua, ele olhou para os outros rostos familiares. Não houve muitas mudanças no gato Miau ou na garotinha Kana, mas King, aquele que ele mais temia, parecia estar perdendo algum pelo. Bom, fazia sentido. Fazer parte de uma tripulação onde até o capitão às vezes agia de forma insana deve ter sido um fardo e tanto. Ainda bem que fui inteligente o suficiente para sair e construir minhas próprias forças. Sentindo-se satisfeito, Moria de repente notou a figura musculosa e desconhecida entre eles. Nossa, Brook voltou a ser humano? E tem um corpo tão musculoso. Naturalmente, Moria confundiu Escanor com Brook, que não estava mais com eles. Era preciso dizer que suas habilidades de observação eram comparáveis às de Aqua. Cough, este é nosso novo companheiro, Escanor. Quanto ao Brook, ele teve que desembarcar temporariamente por alguns motivos, explicou Tomoya com uma leve tosse. Pensando bem, ele sentia um pouco de falta de Brook. No mínimo, Brook era ótimo em descontrair o ambiente. O que? Os olhos de Moria se arregalaram em descrença. Por mais astuto que fosse, ele realmente confundiu alguém com outra pessoa? Enquanto Tomoya casualmente liderava o caminho em direção ao castelo, os piratas ao redor dele, ainda confusos, se separaram para permitir a passagem. Este não é o lugar para conversar. Vamos continuar dentro do castelo. Ah, certo. Moria instintivamente assentiu. Só depois que Tomoya entrou é que Moria saiu do seu transe e gritou com raiva. Droga! Este é meu território agora. Em meio aos resmungos de Moria, o grupo entrou no castelo e sentou-se nos sofás de couro no salão principal. Completamente imperturbáveis pelo fato de que esta era a base de Moria, eles se sentiram em casa. Aqua, com seu olfato apurado, imediatamente encontrou o estoque de vinho e se serviu de uma garrafa de vinho tinto. Como deusa da água, Aqua se orgulhava de seus princípios e disciplina. Ela nem sequer fugia depois de derrubar uma parede acidentalmente, assumindo o dano e pagando por ele em desespero. Mas aqui na casa de Moria, era diferente. Tomoya era o capitão dela, e isso fazia de Moria seu subordinado também. Por que se preocupar em ser formal com seu próprio povo? Nesse sentido, parecia que Aqua finalmente havia reconhecido Moria. Os outros também relaxaram, como se estivessem em casa, conversando casualmente com Absalom e bisbilhotando. A visão mais incomum, no entanto, foi Perona abraçando Kana com força, apertando a garotinha em seu amplo peito. A expressão de Kana era de leve frustração. Ver uma lolita grande abraçando uma loli pequena foi emocionante, para dizer o mínimo. Quanto aos subordinados que Moria havia reunido, eles claramente não eram importantes o suficiente para estarem ali. O quê? Você está dizendo que vocês derrotaram o Shiki, aquele velho monstro? De volta ao salão principal, Moria soltou um grito agudo de descrença. Como alguém que tinha poder no Novo Mundo, ele naturalmente ouviu rumores de que o Leão Dourado, que havia escapado há muito tempo, havia sido recapturado e enviado de volta para Impel Down. Embora a Marinha ainda não tivesse publicado um relatório oficial, a notícia já havia se espalhado pelo Novo Mundo, causando bastante comoção. O que Moria nunca esperava era que esse enorme tremor que abalou o Novo Mundo tivesse sido causado por ninguém menos que o próprio Tomoya. Bem, ele tomou conta do nosso território sem nem dizer uma palavra, então nós o derrotamos e ganhamos uma recompensa da Marinha enquanto fazíamos isso. Falando como se fosse a coisa mais casual do mundo, Tomoya tomou um gole de sua bebida, completamente despreocupado. É nisso que você está focando? Shiki, o Leão Dourado, o monstro que ficou ombro a ombro com o homem mais forte do mundo, Barba Branca. O choque de Moria demorou muito para passar. Como um pirata da Era Antiga, ele testemunhou o terror de Shiki em primeira mão quando ainda era um novato. E agora Tomoya havia silenciosamente derrotado esse pirata lendário. Ele já estava gravemente ferido e sua força havia diminuído significativamente, respondeu Tomoya calmamente. Era verdade. Se Shiki estivesse no auge, como Barba Branca antes de ficar doente, o resultado da batalha acima da Ilha dos Anjos poderia ter sido completamente diferente. Olhando para o jovem sentado à sua frente, Moria mergulhou em um silêncio contemplativo, antes de finalmente soltar um suspiro de resignação. Mesmo assim, seu crescimento, seu desgraçado, é simplesmente impressionante. Mesmo com os ferimentos de Shiki, Moria não conseguia acreditar que Tomoya, de 2 meses atrás, que havia lutado contra ele, possuía o poder para derrotar Shiki de frente. Não precisa se subestimar. Você claramente passou por uma transformação significativa nos últimos tempos, disse Tomoya suavemente. No mundo dos piratas, as aparências refletiam a força interior de cada um, e Moria, tendo recuperado seu caminho como uma força formidável, passou por uma transformação notável em sua aparência física. Senão, Aqua não teria dito o que disse quando se conheceram. Isso está longe do meu limite. Moria, recuperando seu orgulho, retornou à sua arrogância habitual, sentando-se presunçosamente.
Já que somos praticamente uma família agora, vou te dizer uma coisa. Em um mês, vou marchar para Wano e acertar as contas com Kaido. Tomoya. Cara, quem bebe a água, então como você ficou bêbado? Só porque eu te elogiei um pouco. Agora você acha que está pronto para enfrentar o Kaido? Deixando de lado o quanto Kaido ficou mais forte ao longo dos anos. Mesmo em seu estado atual, você teria dificuldade em lidar com o Kaido de 10 anos atrás. Olhando nos olhos ardentes de Moria, Tomoya finalmente se absteve de expressar essa dura realidade. Com alguém como Moria, tentar fazê-lo pensar em razão só sairia pela culatra. Só o Haimeyaki de Kaido conseguiria fazê-lo pensar em razão. Além disso, deixá-lo sofrer um pouco pode evitar que ele se torne um fardo durante a batalha final contra o governo mundial. Esperamos que o professor Kaido deixe seu subordinado vivo. Depois de orar silenciosamente por Moria, Tomoya falou calmamente. Bem, então desejo-lhe sucesso em vingar seu rancor. Não se preocupe, não esqueci o que prometi. Quando eu terminar com Kaido, me avise se precisar de alguma coisa. Moria ficou muito satisfeito com essa promessa vazia, cruzando as pernas preguiçosamente e apoiando sua grande cabeça nos braços. Se antes se juntar à tripulação de Tomoya o deixava um tanto relutante, saber que seu novo chefe havia derrotado o Leão Dourado não deixou dúvidas. Neste mar governado pela força, a única coisa que realmente impunha respeito era o poder. Enquanto continuavam sua conversa fiada dentro do castelo, lá fora, na praça onde os homens de Moria estavam de guarda, um pirata silenciosamente se escondeu em um canto isolado, matando um Dendemushi adornado com o brasão da família Don Quixote. Mestre, sou eu. Não há engano, a equipe Tomoya do restaurante do mar está aqui na Ilha das Sombras. Após um breve silêncio, a voz do outro lado da linha, pertencente a um Dendemushi usando óculos escuros, soltou uma risada sinistra. Fufufufufu. Então, finalmente te encontrei, maldito Tomoya. Você ousou destruir minha fábrica? Desta vez, vou garantir que você saiba o quão assustador é contrariar a família Don Quixote. Sem mais delongas, Doflamingo de seu palácio em Dressrosa, deu ordens para um ataque em grande escala. Logo depois, os principais oficiais da família Don Quixote se reuniram. Trebol, o usuário da Beta Beta no Mi, Pika, o usuário da Ishi Ishi no Mi, Diamond, o usuário da Ira Ira no Mi, e Monet, o usuário da Yuki Yuki no Mi, além de alguns como Senor Pink e Sugar, que ficaram para trás para defender Dressrosa. Toda a família Don Quixote zarpou. Com sua vistosa figura de proa rosa, o navio pirata de 3 mastros partiu do porto de Dressrosa, rumo a toda velocidade à Ilha das Sombras. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.